Será que eu estou num relacionamento tóxico? Será que o ambiente que me rodeia é tóxico? Pois bem, é exatamente isso que nós vamos saber hoje. Sim? Portanto, agarra, faz um gosto aqui no vídeo e subscreve o canal, porque nós hoje vamos descobrir se tu estás ou não estás perante um relacionamento tóxico. Pois bem, há alguns sinais de alerta e estes sinais de alerta são evidentes, são claros, são concisos, são importantes de ser cuidados, de ser olhados com atenção, de ser, no fundo, regrados para teres uma consciência plena se tu estás ou não estás numa situação de abuso, numa situação de relacionamento tóxico. E estes sinais, eles são claros e tu vais conseguir identificar com muita facilidade. Talvez o primeiro sinal que tu estás num relacionamento tóxico sejam as discussões constantes. Ou seja, quando nós estamos num relacionamento que não está mais alinhado com os nossos valores, que não está mais alinhado com quem nós somos, que não está mais alinhado com a nossa alegria, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de estar, nós começamos a ter discussões constantes. Ou seja, se o meu parceiro e eu estamos constantemente em conflito, começamos a brigar, a discutir por coisas pequenas, por coisas que não têm a solução, não é? Isto pode ser um sinal claro de relacionamento tóxico. Outras vezes até são coisas do dia-a-dia, o copo que está na mesa, a mesa que foi posta ou não, o chão que foi limpo, a toalha que ficou fora do sítio, a cama que não foi feita, enfim. Quando as discussões começam a ser por estas coisas básicas, por quem comprou a carne ou não, porque alguém que fez ou não fez um recado, isto é o primeiro sinal, talvez o mais óbvio, o mais evidente, que estás a entrar num relacionamento tóxico. Porque nós não gostamos de discutir. A essência do ser humano não é discutir. A essência do ser humano é estar lá para o outro, é estar presente, é gostar de fazer as coisas, é gostar de estar em conjunto, estar em paz e harmonia. Portanto, quando começam a haver discussões constantes, este é o primeiro sinal. Outro sinal, também claramente importante, é realmente esta necessidade de controle. Ou seja, se a pessoa tenta controlar a tua vida, se o teu parceiro ou a tua parceira tentam controlar a tua vida de forma excessiva, o que é que tu vestes? Como é que tu vestes? Com quem é que tu falas? Com quem é que tu podes falar? Com quem é que tu vais beber café? Como é que tu passas o teu tempo livre? As pessoas com quem tu te dás ou tu não te dás? Quando existe este tipo de controle, quando tu queres saber e tu queres mais do que saber, a outra pessoa quer dominar tudo isto, ou tu, porque tu podes ser o tóxico da relação, quando tu ou outra pessoa, quando alguém dentro de uma relação quer dominar o outro, neste sentido, o que é que ele faz, com quem é que ele está, com quem é que ele convive, isto é um claro sinal de controle. E quando há sinais como este, evidentes de controle, significa que estás também perante um relacionamento tóxico. Ai, Patrícia, mas eu tenho ciúmes. Pois bem, ciúmes é o outro resultado, outro indicador claro de relacionamento tóxico. Que deve haver ciúmes? Claro que sim. Que tu deves ter ciúmes se houver uma mulher ou um homem que olhe para o teu companheiro ou para a tua companheira, que tu possas sentir ciúmes. Claro que sim. Se o teu companheiro ou companheira estiver a falar com uma pessoa que tu idealizas como sendo um potencial, uma pessoa que potencialmente o teu companheiro ou companheira poderia apreciar, se há estes ciúmes, claro que sim. Se é saudável, super, super saudável. Está bem? Nada mais saudável do que isto. Agora, quando estes ciúmes começam a ser excessivos, quando tu começas a ver o teu companheiro ou a tua companheira a ter um relacionamento com toda e qualquer pessoa com quem ele se cruza, então aí também estás perante um relacionamento tóxico. E repara, isto pode ser de ti para o outro, como do outro para ti, está bem? Não te esqueças. Tu podes ser o tóxico desta relação. E espero que este vídeo, se assim for, te desperte para isto, te desperte para a necessidade de tu não precisares ser tóxico dentro de um relacionamento, porque a liberdade do amor é esta mesmo. Nós, quando queremos estar com o outro, nós estamos, independentemente de tudo o que possa acontecer à nossa volta. Sim? Portanto, se tu estás num relacionamento tóxico neste momento, aproveita aí e faz aqui um like no vídeo, está bem? Manipulação, por exemplo. Manipulação é outra das coisas frequentes que pode acontecer. Ou seja, a pessoa faz jogos mentais. A pessoa diz, pois, se tu gostasses de mim, tu ligavas-me todas as manhãs. Pois, se tu gostasses de mim, tu atendias sempre que eu ligo. Pois, se tu gostasses de mim, tu compravas-me pão à meia da tarde. Pois, se tu gostasses de mim, tu oferecias-me presentes. Enfim, todo este tipo de jogos mentais, todo este tipo de tentativas de ameaças ou fazer o outro sentir-se culpado por uma ação que ele não teve, tudo isto chama-se manipulação. E é um claro sinal que também estás numa relação tóxica, está bem? Portanto, sempre que tu sentires isto, que a outra pessoa te cobra algum tipo de comportamento que tu até nem tens por hábito de dar, fazer, ter, ou etc., fica também sabendo que estás perante um relacionamento tóxico.
Outra coisa que normalmente também vem no relacionamento tóxico são as críticas constantes. Ou seja, a pessoa está constantemente a criticar-te, ok? Críticas à pessoa, críticas a insultos, a gozar contigo, fazer troça de ti, não é? Isto é um relacionamento tóxico. Quando há estas críticas constantes à tua pessoa. Porque tu és assim, porque tu não és assado. Quando o verbo aplicado é és, é o verbo ser, não é? Significa, e a seguir vem qualquer coisa de negativo, significa que é uma crítica à identidade, significa que é uma crítica à pessoa. Portanto, se tu ouves, tu és teimosa, tu és inconstante, tu és insolente, tu és insubordinada, tu és exigente, tu és... Tudo isto que vem num sentido negativo, está bem? Que vem com um sentido pejorativo, ou seja, um sentido de aquilo que está a acontecer ser prejudicial a alguém, ser diretamente negativo, então isso fica a saber que é um claro sinal também que estás perante um relacionamento tóxico. Outra coisa que também é sinal de relacionamento tóxico, por exemplo, não só esta crítica, como também o descrédito, porque muitas vezes este descrédito também acontece, ou seja, tudo aquilo que tu dizes, a pessoa diz, isso é ridículo, isso não tem qualquer validade, isso não faz qualquer sentido, e vem uma crítica, tu és burra, tu és burro, tu és parvo, tu és, sei lá, tu és qualquer coisa, não é? Portanto, esta parte do descrédito, esta parte do desacreditar aquilo que o outro diz, esta parte de ignorar as suas opiniões, dizer que elas não valem, não fazem sentido, que elas não têm qualquer validade, tudo isto também faz parte de um relacionamento tóxico. Ai, Patrícia, mas isso acontece no meu relacionamento. De vez em quando eu digo isto ao meu companheiro ou companheira, ou o meu companheiro ou companheira diz-me isto. Claro, todos nós em algum ponto temos este tipo de comportamento, não é? E esse tipo de comportamento de forma isolada, de forma pontual, não faz uma relação tóxica. A questão é quando isto se torna todas as semanas. Quando todas as semanas isto acontece, quando todas as semanas tu és criticado, quando todas as semanas tu és desacreditado, quando tu estás perante os amigos e a pessoa diz cala-te lá, pá, tu não sabes o que é que dizes, tu és muito parvo. Este tipo de coisas, tido de forma constante, de forma consistente, de forma prolongada, isto sim evidencia que estás sobre um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico para ti, está bem? Outra coisa, falta de apoio emocional. Ou seja, tu não recebes apoio emocional. Quando estás a passar por momentos difíceis, é como se não tivesses. Quando estás a passar por momentos desafiadores, é como se não tivesses. Ou seja, há uma indiferença da outra pessoa perante os teus desafios. Portanto, faz tu te sintas confiante e super querida e acreditares que as coisas vão correr bem, como tu achas que não vai correr bem e te sintas incapaz, é indiferente, porque a reação do outro é uma falta de conexão incrível com isso. Tudo isto também é um sinal direto de uma relação tóxica. Quando nós gostamos do outro, quando há uma relação saudável, nós queremos apoiar o outro emocionalmente. Especialmente quando? Especialmente quando? Especialmente quando o outro está mal. Especialmente quando o outro está triste. Especialmente quando o outro tem um desafio. Especialmente quando o outro não acredita nele. Eu costumo dizer, não é? É importante, o grupo certo é estarmos ao pé de pessoas que acreditam em nós quando nós duvidamos. Então imagina isto num relacionamento. É essencial que a pessoa que está contigo seja a primeira pessoa a acreditar em ti. Seja aquela pessoa que acredita em ti, sabes? Assim de uma forma expansiva, cega, quase. Este é o ideal. Depois, eu não vou falar aqui de coisas evidentes, como por exemplo um abuso físico, um abuso psicológico, não é? Ou seja, este tipo de violência com palavras e com violência física, eu não vou falar disso porque isso é mais do que evidente que isso é um abuso e uma relação super tóxica e da qual tu deves fugir rapidamente. Eu vou aqui falar das partes mais psicológicas. Por exemplo, possessividade. Tu és meu, tu és minha e tu tens de fazer aquilo que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Isto também é um claro sinal perigoso de uma relação tóxica e que pode descambar para um abuso físico rapidamente. Por exemplo, desrespeito pelos limites. Eu digo-te, aqui não. Ou desta forma não. E não te dou consentimento. E a pessoa avança na mesma. Isto pode acontecer, por exemplo, numa relação sexual. Ou seja, uma relação íntima. A pessoa está a fazer qualquer coisa e a pessoa diz que aquele é o limite e a pessoa tenta ultrapassar. Portanto, isto está esperando um relacionamento tóxico e deves efetivamente terminar este relacionamento o quanto antes, pois ele poderá ser prejudicial para ti. E depois quando tu te sentes sozinho. Quando tu te sentes sozinha dentro do relacionamento, não é? Quando tu estás esgotado e tu olhas à tua volta e dizes, eu estou sempre sozinho. Eu estou sempre sozinho a fazer as atividades, eu estou sempre sozinho nas ideias, eu estou sempre sozinho nas decisões, eu estou sempre sozinho.
Quando nós estamos sozinhos dentro de um relacionamento, quando nós nos sentimos sozinhos dentro de um relacionamento, isto também é sinal de que estás perante um relacionamento tóxico. Ou seja, não há companheirismo, não há interajuda, não há este querer estar junto, este querer decidir as coisas em conjunto, nada. E quando isto não existe, também não estás perante um relacionamento tóxico. E, portanto, se tu até aqui identificaste algum ponto, escreve, deixa aqui nos comentários. Olha, identifiquei X pontos do relacionamento tóxico, não é? Em mim. E repara, não é nenhuma vergonha tu assumires que estás num relacionamento tóxico. Eu trago-te aqui luz sobre diversos pontos que tu não tinhas visto até aqui. O que tu vais fazer com eles daqui para a frente, isso sim é que é importante. E o facto de tu ignorares que tomaste consciência deles, e ignorares que percebeste que eles existem, isso vai trazer e vai reduzir o teu poder pessoal, a tua confiança, a tua autoestima. Sim? E outra coisa, por último, que não posso deixar de referir também, que é muito importante nos relacionamentos, é quando há uma dependência financeira. Portanto, quando eu dependo financeiramente do outro e em vez de haver, por exemplo, uma estipulação, porque pode acontecer uma das pessoas apenas trabalhar ou ter uma condição financeira superior e dentro de um relacionamento deve haver esta questão de partilha de, ok, se tu estás a passar por uma fase em que não tens um trabalho, algo do género, haver a possibilidade dessa pessoa também tomar decisões financeiras e também tomar decisões e ter liberdade para fazer algo que seja importante para ela, comer um cabeleireiro, comer jogar um póquer com os amigos, enfim, qualquer coisa do género que seja importante para ela ou para ele e que possa efetivamente fazê-lo livremente dentro da relação financeira e em segurança, está bem? Quando isto não acontece, também estás perante aqui pontos que devem ser melhorados, que devem ser observados, que devem ser colocados na lupa para que possas crescer, evoluir e largar, eventualmente, estes relacionamentos tóxicos. Sim? Portanto, vá lá, faz um like e comenta. Comenta aqui como é que está o teu relacionamento à data de hoje.